Olá, seja bem-vindo a essa nossa aula sobre o controle das distrações. Bom, controle das interrupções das distrações. Você já sabe o quanto isso é importante e, na verdade, faz parte do nosso dia a dia ser interrompido muitas vezes por coisas que parecem que estão fora do nosso controle, como, por exemplo, você receber mensagem, você receber alerta no seu celular, você está utilizando o computador e aí está aparecendo coisas nas páginas ou está recebendo e-mail. Pode ser aquela pessoa que vai lá e bate na sua porta, ou se você trabalha aí num ambiente compartilhado, num coworking, na sua baia, enfim, vai aparecer pessoas, elas vão te ligar, o cliente vai te ligar, o seu chefe vai te ligar. E sobre muitas dessas coisas, eu entendo que realmente a gente não tem controle sobre elas. Mas nós podemos nos organizarmos para minimizar essas interrupções. E a primeira coisa que você tem que saber, a regra principal disso tudo, o que é? A prevenção. Então, quando você organiza o seu horário, quando você organiza o seu calendário em blocos, que é o que a gente vai ver na aula seguinte sobre a organização do seu calendário, você vai ver que você consegue ganhar muito mais tempo e muito mais produtividade. Na verdade, quando nós estamos fazendo multitarefa, observando um monte de coisa ao mesmo tempo, ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente aumenta muito o tempo de concluir cada uma dessas tarefas. Então a primeira coisa, a regra número 1, que se você procurar em vários livros, você procurar pesquisa em qualquer lugar, para você aumentar a produtividade, sabe qual que é? É isso aí. Desligar as notificações, especialmente do seu celular. Então, desligar as notificações. Tem até um vídeo que eu vi recentemente que eu acho muito bacana, do Huffington Post, em que ele fala o seguinte: se você quer aumentar a sua produtividade, né, maior produtividade, fazer mais resultados, o que você tem que fazer? Desligar o seu celular. Desligue o seu celular. É isso aí. E olha só a pesquisa aqui do Career Builder. Qual é a maior distração no trabalho? 50% ganha em disparado é o celular. Sabe quando aquela mensagenzinha do WhatsApp chega, quando alguém entra no seu Facebook, quando você recebe um e-mail, mais os alarmes de calendário, tudo, tudo, tudo. Então, se você eliminar isso aqui, você vai ver o quanto melhora no seu dia a dia. Desligar todas as notificações. A única notificação que eu deixo no meu celular, eu, Mário, que a única coisa que está no meu celular, são as notificações do calendário. Por quê? Porque lá no calendário tem as coisas que eu programei fazer. Então, o calendário. Mas fora isso, não tenho as mensagens do WhatsApp, nada toca ali, eu deixo sempre no não disturbe, não me perturbe. E aí eu consigo executar um monte de coisas a mais do que isso. E eles falam, mas Mário, você não olha o seu WhatsApp, você não olha os seus e-mails, você não olha o seu Facebook? Olho, mas eu olho em horários específicos. Exceto às vezes quando está numa conversa ou está tratando de algum assunto importante ali, aí você está mandando mensagens, mas eu olho em horários específicos, respondo todas as mensagens rapidamente e aí volto à tarefa que eu estou fazendo. Então essa é a principal distração aqui. E olha só que interessante que essa pesquisa é, porque tem um pedaço de baixo aqui que completa essa pesquisa aqui também, em que ele fala com o seguinte: não é uma surpresa o fato de que a sua produtividade cai muito quando você ouve um barulhinho. Sabe por quê? Porque quando a gente ouve um barulhinho de notificação, é instantâneo, é da nossa natureza que você vai ouvir, que você vai dar uma olhada. Isso vale também para a internet. Se você está com o seu browser aberto, seu navegador e fica aparecendo as notificações ali, então eu desligo notificação de tudo. Notificação de e-mail, eu desligo notificação de mídias sociais, notificação de todas as coisas aqui. E por que isso é importante? Porque você começa agora a treinar a sua mente. Eu sei que tem várias coisas aqui que às vezes eu estou falando no curso e estou repetindo, e o motivo de eu estar repetindo é que às vezes demora para cair a ficha, como para mim demorou para cair a ficha também, em vários cursos de produtividade que eu fiz, ou em vídeos que eu estou sempre assistindo, eu estou sempre lendo livros, e às vezes, quando vem um exemplo diferente é quando você grava essa coisa. E essa questão das notificações, ele é sério por causa do nosso reservatório de atenção, de certa maneira aqui. Nosso reservatório de força de vontade, que é o Willpower, que eu falei dele em aulas passadas com aquele livro da Kelly McGonigal, que é uma leitura recomendadíssima. Mas tem um livro do Daniel Goleman também, vou escrever já na nossa telinha aqui daqui a pouco, do Daniel Goleman, ele que fala de inteligência emocional, inteligência social, ele tem um último livro que chama Foco. E ele fala que quanto mais a gente se distrai, mais distraído você fica o tempo inteiro. Que é uma coisa meio óbvia, né? Mas olha só uma coisa que eu comecei a observar comigo.
Eu comecei a fazer aqueles aplicativos de meditação como Headspace, parar e pensar. E eu comecei a fazer o que muita gente chama aí daquela dieta detox de celular, detox de eletrônicos. O que significa isso? Que eu fico um tempo trabalhando nas coisas que são importantes para mim e que eu não uso o celular naquele tempo, eu elimino todas as notificações. E aí, parece que a sua mente vai ficando retreinada novamente para prestar atenção por longos períodos de tempo. Porque eu não sei se acontece com você, mas isso é uma coisa que vai e volta todos os dias, então eu observo que em alguns dias, quando eu tenho que responder muito e-mail, ou quando eu estou esperando uma mensagem importante, quando eu estou conversando com alguém, e aí eu fico entrando várias vezes para ver a mensagem, por exemplo, no celular, no e-mail, no SMS, no WhatsApp, em algum lugar, eu me sinto que eu fico mais agitado, fico mais ansioso e eu não consigo realizar nada. Eu não consigo realizar nada, realizo muito poucas coisas, porque eu tô lá fazendo alguma coisa e olho uma distração, tô lá fazendo alguma coisa e olho uma distração. Então coloca blocos de tempo e começa a treinar a sua mente, na verdade, e não é que você não precisa responder, é que ele não deve ter aqueles alarmes, porque aí você não se sente tentado a responder. Isso é muito bacana. A outra dica é a seguinte: a outra dica é você estabelecer limites. Eu falei para você logo no começo aqui da aula, quando você tem reuniões, ou quando o seu chefe, ou quando o seu cliente, ligações, né? Então, telefonemas aqui. E eu limito isso bastante aqui no meu dia a dia, na medida do possível. Eu sei que você não vai poder deixar de atender todas as ligações que são importantes, eu sei que você não vai poder pular todas as reuniões, mas muitas vezes quando você pergunta para a pessoa se ela precisa fazer uma reunião mesmo, quer dizer, você começa a estabelecer limites, ela vai falar, não é tão necessário assim. Tem muita gente que me liga, Mário, eu queria conversar com você, né? Ou me manda um e-mail. Mário, me dá aí seu telefone para a gente poder marcar uma reunião, para a gente marcar um e-mail. E eu falo, tudo bem, vamos marcar uma reunião. Qual é o objetivo da reunião? Claro que você não vai fazer isso com pessoas, amigos seus, ou com pessoas que você está se encontrando por causa do relacionamento. Mas em muitas das interações que a gente tem no dia a dia, você acaba perdendo tempo ali. Alguém que chega lá na sua sala, por exemplo, ou chega na sua baia lá e fala, Mário, você tem um tempinho aqui para conversar? E você, eu tenho. E vão conversar sobre o quê? Sobre qualquer coisa. E aí fica perdendo um tempo ali sobre aquela coisa. Então estabelecer esses limites aqui é uma coisa muito importante. Você vai colocar lá que você vai ter algum tempo do seu dia. E isso aqui vale para todo mundo, tá? Você não precisa ter um escritório com porta fechada, certinho lá, não. Eu vejo isso aqui de colegas meus que trabalham em coworking, que trabalham em Baia com vários lugares aí, vários escritórios que a gente tem, escritórios abertos, essas coisas. E a pessoa, ela pega e coloca um post-it ali, então coloca, por exemplo, uma varinha aqui com um post-it ocupado. O que significa? Que eu estou fazendo um relatório, por exemplo, ocupado, 10 horas até as 12 horas, estou fazendo um relatório. E aí você pode colocar o seu fone de ouvido, por exemplo, ou você pode estar concentrado ali, e as pessoas não vão te interromper. É um negócio assim fantástico. Parece que você muda uma chavinha e muda completamente. As pessoas vão deixar de te interromper quando elas sabem que você está fazendo algum trabalho importante. Se ela passa na sua mesa e parece que você está sempre distraído, fazendo várias coisas, eu vou aproveitar e vou puxar a conversa com você também. Agora, faz esse teste. Vai lá e olha aí na sua empresa, quem está com o escritório, está com a porta fechada, está escrito lá na portinha que ele está trabalhando numa coisa importante, por exemplo. Ninguém vai chegar lá e vai interromper, né? Se a porta está aberta, todo mundo vai passar e falar com ele. Pensa nas pessoas aí que estão trabalhando nas suas baias, estão trabalhando nos seus ambientes abertos, estão trabalhando no coworking. E aí quando você está lá também, prestando atenção em tudo que está acontecendo, as pessoas vão conversar com você. Agora, você quer fazer um trabalho de qualidade? Ou põe o seu fonezinho de ouvido, alguma coisa ali, coloca um post-it ali que você está trabalhando em alguma coisa importante, se concentra e fica fazendo. Ninguém vai parar lá para te interromper, exceto se for uma coisa importante. E quando a pessoa parar para te interromper, ele fala, Mário, tudo bem, eu precisava falar com você. Aí eu olho para a pessoa e falo, ok. Agora eu estou no meio aqui de um relatório que eu preciso terminar, ou eu estou no meio de alguma coisa que eu preciso fazer, estou no meio de algo importante para mim. Será que você pode falar comigo depois? Você pode falar comigo num determinado horário? E aí você começa a colocar blocos. Você pode falar comigo às 4 da tarde? Se esse for o melhor horário para você, você vai jogar todas as pessoas que precisam conversar com você para o fim do dia, às 4 da tarde. Então você vai conseguir trabalhar de manhã, algumas interrupções vão aparecer que são importantes,
Mas todo mundo quer aparecer com uma interrupção que não é tão importante, você pode falar comigo às 4 da tarde, porque agora eu preciso terminar isso aqui e o deadline é hoje. Eu preciso realmente terminar isso aqui para poder entregar para meu chefe hoje. Então passa aqui às 4 da tarde e a gente conversa, porque até lá eu já vou ter terminado. Muita gente nem vai voltar, porque não era uma coisa importante. E você minimiza as distrações. A gente vai ver essa e outras dicas aqui sobre como você faz para organizar, especialmente a técnica Pomodoro, que está aqui no nosso próximo slide. A técnica Pomodoro ela é muito simples. Significa que você precisa trabalhar por determinados períodos, e aí você tem o descanso, e aí você trabalha de novo com foco total, gerenciando o foco e a energia. Isso aqui tem bastante pesquisa científica com isso. Falando que você tem a sua atividade, né? Você começa meio devagarzinho ali na sua atividade, aí você pega o ritmo, tá trabalhando bastante, mas aí chega um momento que a sua performance começa a cair. Imagina quando você está estudando, ou quando você está fazendo um trabalho, um relatório, ou algo que você está fazendo, uma pesquisa, enfim, qualquer coisa. Você tem um pico lá e aí dali a pouco você não evolui mais, sente que está parado. Este é o momento que você deve descansar. Sua resposta de descanso. Para daí você vir de novo com alta performance. Então, no nosso dia a dia, o que acontece é que você não está correndo uma maratona ali no mesmo ritmo, na mesma velocidade o tempo inteiro. Não, a gente começa a correr devagarzinho na atividade, acelera, termina a atividade, para e descansa. Começa a atividade, acelera, termina a atividade, para. E a técnica Pomodoro diz para você que você deve trabalhar durante 25 minutos sem interrupção. Aí você para 5 minutos para descansar e começa de novo. E faz isso por 4 vezes, que vai dar mais ou menos 2 horas de trabalho, né? 25 minutos com 5 minutos de descanso, meia hora, vezes 4, 2 horas. E aí, quando isso acontecer, você faz uma pausa mais longa, de 10 ou de 15 minutos. Vai lá, vai descansar um pouquinho, talvez fazer um lanche, enfim. Pode até conversar com alguém. E aí você volta para os seus ritmos. Controlar esse ritmo de trabalho é uma maneira que você sente um controle maior sobre o dia a dia, sobre as tarefas e, acima de tudo, sobre o treinamento da sua mente. Eu não sei se isso faz tanto sentido para você, e eu sugiro você fortemente, nos próximos 7 dias agora, treinar isso para ver o quanto traz benefícios para você. E esse benefício eu digo para você porque eu não acreditava tanto nisso antes de fazer, de eliminar essas distrações todas, de ter os blocos de tempo, de ter o tempo de foco e o tempo de descanso. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi que eu consigo completar muito mais coisa no meu dia. Muito mais coisa. Vamos lá para a nossa segunda metade da aula, onde eu vou te explicar direitinho essas e outras técnicas para você organizar o seu ambiente de trabalho, também a sua mesa e tudo mais, e o seu dia a dia. Vamos lá!